paz de Deus com todos. Vamos lá, fazer uma revisão sobre o A, E e O que nós não sinalizamos. Algumas pessoas às vezes estão com dúvidas, então olha só. Quando eu falo que eu não sinalizo, a não ser quando eu estou fazendo a datilologia, eu sinalizo A, E, O, Helena, H, E, L, N, A. Então, sim, aí eu uso numa datilologia de algum nome de pessoas ou lugares que eu não sei o sinal, certo? Faço, mas quando é ali na Libras, você está sinalizando, ouvindo o irmão pregar e você está sinalizando, aí nós não sinalizamos. Por exemplo, na frase Deus fez o céu e a terra, ok? Então tenho e a. Então eu não sinalizo. O que que eu faço? O céu você tira fora. E a terra, o a tiro fora. Ficou esse e. Tem horas que vocês podem tirar o e. Outros momentos vocês podem substituir o e por também, com e junto. E como vou saber? É vocês que escolhem na hora. Vocês, com o tempo, vão pegando essa prática e na hora você vai ouvir e vai perceber que precisa colocar o também, com e junto ou não, pode tirar. Entendeu? Por exemplo, Deus fez o céu e a terra, ok? Então veja, Deus fez o céu e a terra. Nesse caso, eu posso colocar ou não, porque vocês percebam que o céu está aqui, a terra está embaixo. Então, existe essa separação visual de dois elementos diferentes, céu e terra. Então, eu não tenho a necessidade de colocar esse e substituindo por também, com ou junto, porque na própria sinalização eu já separei. O surdo entendeu que são dois elementos diferentes. Mas se eu quiser colocar, pode, Deus fez o céu e também a terra, ok? Então, esse é um caso que você pode colocar ou não, é você que escolhe, tá bom? Vou dar outro exemplo. Vamos a outro exemplo. Nesse caso, prestem atenção, vocês vão ver que eu preciso colocar o e ou com ou junto, tá? Então, olha só, na frase, Deus e Jesus moram no céu. Veja se eu fizer, Deus, Jesus moram no céu. O que que deu a entender? Que Deus, Jesus, ou seja, esse Deus que se chama Jesus, né? Deus, Jesus, moram no céu. Eu entendo e vocês, quando estiverem sinalizando, vocês vão decidir se coloca ou não. Então, eu entendo que eu tenho que colocar Deus e também Jesus moram no céu. Ou então, Deus com Jesus moram no céu. Ou Deus junto com Jesus moram no céu. Entenderam? Então, são casos que você, quando você ouve, porque você vai estar ouvindo o irmão falar, você, nossa, pode ficar confuso. Então, coloco, tá? Na dúvida, você coloca, tá? Que é um sinal que vai deixar mais claro, ok? E vamos a outro exemplo. Agora, vamos revisar o sinal de dá, de e do. Lembra que eu falei para vocês? Nós não sinalizamos essas palavras, dá, de, do, ok? E o que você faz quando tiver frase que precisa? Por exemplo, na frase, a Bíblia é da Ana, ou seja, essa Bíblia tem dono, é da Ana, né? Sinal de Bíblia, ó, abre a sua mão, livro, isso aqui é o sinal de livro de Deus. Então, é um livro de Deus, qual é o livro de Deus? A Bíblia, né? Alguns fazem livro da palavra de Deus, tá? Mas pode ser esse, livro de Deus é da Ana. Preciso do da, não tenho da, o que que eu faço? Quando é assim, você pode substituir esse da por pertence, próprio, né? Sinal de pertencer, de próprio. Ou seja, tem um dono essa Bíblia, ok? Porque se eu fizer só Bíblia Ana, A-N-A, Bíblia Ana, ficou estranho, né? Então, eu falo que essa Bíblia é da Ana. Então, quando eu faço o sinal de próprio, ele pode substituir o da, de e do, tá bom? Então, sinal de próprio, mão direita em P, se você é destro, outra mão de apoio aqui, tá? Retinho pro corpo, virado para frente ou para cima, tanto faz. Eu venho com o meu P, P de próprio, próprio começa com P e encosto aqui, tá? Ele tem que encostar toda essa parte aqui minha, tanto o polegar
quanto ao meu dedo indicador e um pedacinho aqui do meu dedo médio, tá bom? Então, você bate e para, próprio. Então, Bíblia, próprio, pertence a Ana, ok? Então, você tem esse sinal de próprio para quando tiver uma frase que você precisa colocar esse dono da coisa, dono do personagem, você precisa. Então, você substitui por próprio. No a e o, a gente tem o também, com e junto. No da, de, do, você tem próprio, tá bom? Ok? Então, vamos fazer um exemplo. Nesse exemplo que eu dei, você tem o que? Cadeira da intérprete. Se eu vou tirar o da, então fica cadeira intérprete. Ficou estranho, né? Cadeira intérprete. No caso é da intérprete. Já falou que é uma mulher, né? Que é da intérprete. Então, cadeira da. Como que eu faço da? Pertence, é próprio da intérprete. Então, próprio, ok? Intérprete, a mulher que interpreta, tá? Vocês ainda vão aprender o sinal de mulher e homem, né? Então, da mulher que interpreta, ok? Ou se for o irmão que é o intérprete, então, cadeira, próprio, pertence ao irmão e intérprete, ok? Então, são frases que eu preciso colocar esse da, de, do, senão fica incompleto. Então, substituo por pertence, próprio, ok? Um outro sinal que você também pode, que ele também entra no contexto de pertencimento, de particularidade, por exemplo, esse aqui, ó, configuração de mão, ponto de articulação, encosta a ponta do seu polegar aqui, acima do seu peito, próximo à axila. Então, particular. Esse é onde uma coisa, aquilo é particular meu, é um pertencimento meu, é um assunto meu particular, ou seja, pertence a mim, tá? Ou particular dele, tá? Ah, aquele assunto, ó, é particular dele, tá? É um assunto que é segredo, um particular dela, tá? Então tem esse sinal também. Então você tem esse sinal de próprio pertencimento, né, de pertencer, e esse daqui, tá? Aí vocês podem ver qual que vocês se identificam melhor na hora de sinalizar, ok? Agora, nossa aula número 3. Primeira coisa, apontamento. O que é o apontamento? O próprio nome já está falando, apontar. Se aquele objeto que eu vou sinalizar, aquele elemento está na minha frente, eu posso apontar. Ali, aqui, lá. O meu olhar tem que seguir a direção do meu dedo, tá? Então, com o dedo indicador, olha só, eu aponto e rapidamente eu olho para a ponta do meu dedo ou para onde eu quero apontar. E aí é rápido, tá, gente? Depois volta a olhar para o surdo, ó. Lá, ali, aqui. Viram? Eu levo o meu olhar junto. O surdo automaticamente vai junto com o seu dedo. Ele vai entender. Então, se está na minha frente, eu aponto. Se eu estou criando um cenário aqui no meu campo de sinalização, tá aqui meu espaço. Eu criei aqui um cenário, coloquei uma pessoa aqui, outra pessoa ali, Adão tá aqui, a Eva tá aqui e tal. Para mim não ter que voltar a falar, fazer o sinal toda hora de Adão, eu aponto ele. Aqui o surdo, primeiro você tem que fazer o elemento. Eu fiz o Adão aqui, Adão, e venho com o meu dedo, faço isso. Ele entendeu que é o Adão que tá aqui. Eva, sinal de Eva, e já ponho aqui. A Eva está aqui. Eu não posso esquecer onde eu coloquei, porque depois o irmão vai falar, porque Adão comeu também da maçã. Eu posso fazer Adão de novo, ou eu aponto ele. Eva, onde que eu coloquei? Tem que ter mente lembrada onde você pôs a Eva. Eva ou ela, tá? Então você pode apontar ou fazer novamente o sinal. Quando você faz novamente o sinal, fica mais cansativo, tá? Então, é melhor você, sempre que está na sua frente, você criou aquele personagem, está aqui, ou está de verdade ali dentro da igreja, é a porta, é o púlpito, é o porteiro, é o cooperador, pode apontar, tá bom? Então, apontamento. É muito fácil, é apontar mesmo, tá? Continuando nesse contexto de apontamento, os pronomes pessoais. Vamos continuar usando. Então, eu pego meu dedo, configuração de mão, aponto para mim, tá? Eu
Você, se você tá falando com o surdo, você vai pro culto, você tal, tá bom? Aponto pro surdo. Ele, olha que o meu olhar, lembra que eu falei? O olhar tem que rapidamente acompanhar o seu dedo para onde está apontando. Senão fala assim, ele, o surdo fica assim, olha para cá, para lá, como assim? Então, ele, eles, ela, entendeu? Então, aponto, apontamento. Só o nós que muda a configuração. Muda, a configuração fica a mesma coisa, muda o ponto de articulação e o movimento, tá? Porque o nós, olha só, essa é a configuração de mão. Se é nós, eu estou junto, né? Nós, eu pertenço a esse assunto, eu tô junto. Então, passa-se por mim e dá uma leve movimentada. É nós. Aonde está esse grupo de pessoas que você está falando? São esse grupo aqui, por exemplo, tem 3 pessoas aqui. Eu estou junto. Nós, olha só, meu corpo se movimenta conforme eu faço esse círculo, tá bom? Então, nós. O surdo tá junto? Nós. Entendeu? É um monte de irmãos que estão lá e eu tô com eles, então, nós. Meu olhar vai junto. Perceba que o meu dedo, quando é o nós, o meu dedo fica aqui retinho. Mas o meu olhar vai determinar que é aquele grupo lá e mais eu, porque eu estou junto. Então, nós. Tem um grupo de irmãs ali, eu tô junto. Nós. Entenderam? Então, o nós, ele modifica um pouquinho, mas é nesse sentido de apontamento, tá? Dedo indicador esticadinho, sempre cuidado com o dedo indicador de vocês. Tem alguns de vocês que eu estou percebendo que não estão tendo firmeza no dedo indicador. Vai ficar um sinal feio e no futuro vocês não conseguem tirar esse caguete. Até surdo, você vê ainda fazendo Jesus assim. Gente, isso aqui, esse prego não vai entrar. Esse cravo vai ficar muito fraco, o senhor não vai dar certo. Essa cruz não vai ficar muito presa. Então, Jesus, ó, estiquem bem o dedo. Então, nós, dedo bem esticadinho, nós. Então, o nós, ele faz esse movimento um pouco com o corpo, porque eu tenho que ir junto com esse grupo. Onde está esse grupo que você está falando? É nós aqui, é nós aqui, é nós ali. Entendeu? Ok? E os outros é apontar. Continuando nesse assunto, se eu tenho 2 pessoas, por exemplo, eu vou falar vocês dois, você como se você fosse o surdo, e tem mais uma pessoa aqui do lado dele. O que que eu faço? O número 2, quantitativo, cardinal não, quantitativo. Aponto e faço, ó, vocês dois. Então, eu olho para o surdo e olho para essa pessoa que está do lado, vocês dois. São 3 pessoas? Vocês 3. Perceba que eu tô olhando pro surdo e olho para essas pessoas que estão aqui. Tá um pouco mais distante? Vocês 3, ok? São 4 pessoas? Vocês 4. Somos nós 4, eu estou junto. Eu tenho que fazer esse movimento, ó, nós 4, entendeu? Quando eu estou nesse contexto, eu preciso me movimentar para que o surdo entenda que eu estou nesse grupo, eu pertenço a esse assunto que está sendo discutido. Entenderam? Isso é muito importante. Dá um pouquinho de trabalho até vocês terem entendimento de como movimentar o corpo junto com o sinal, mas é muito importante para dar mais entendimento, claridade aos sinais de vocês. Então já começa a treinar de agora. Pega aí na sua casa, vai treinando. Você e seu marido, você e sua esposa, nós 2. Eu tô junto aqui, ó. Faz de conta que meu marido tá aqui do lado. Nós 2. Tem mais uma pessoa aqui? Nós 3. Entendeu? Eu tô junto. O surdo é mais um? Nós 4. Percebam o movimento do meu corpo, entendeu? Eu faço o número 4 e sempre quantitativo. Quantitativo são os números onde você mostra o dorso e os números estão apontados para cima. Se você virar a sua mão para cá, ele vai mudar, vai ser números cardinais, números que não mudam. Hoje é nós 4, amanhã pode ser nós 3, então mudou, então não posso usar esse daqui, eu tenho que usar esse aqui, nós 4, tá bom? Então, esse movimento de mão é muito importante quando eu estiver incluída no assunto, eu tenho que movimentar o meu corpo sutilmente, gente, não movimentem muito, senão vocês vão cair da cadeira, ou vai parecer que vocês estão dançando. Então, é pouquinho, nós 3, nós 4, nós 2, ou é o surdo, ou é uma pessoa que tá aqui do meu lado, eu olho,
Lembra do olhar? Isso aqui se enquadra no apontamento. Tô olhando, nós dois. Olho rapidinho e volto pro surdo, tá? Nós ficamos a maior parte do tempo com o nosso olhar focado pro surdo. Eu tiro rápido, faço o que precisa, volto, tá? Ok? E continuando nesses pronomes demonstrativos, este aqui, essa ali, essa lá, é o apontamento, tá? Esse aqui, aquela ali, aquele acolá, tá bom? Tô aqui com a Bíblia, tô falando assunto pro surdo. Esse aqui, essa daqui é a Bíblia, né? Aquele ali é o irmão cooperador. Então, apontamento para mostrar aonde está, demonstrar para o surdo quem é esse objeto que você está sinalizando, esse personagem, esse local, tá bom? Se está aqui no meu campo de sinalização, eu já fiz, já coloquei todo mundo aqui, já falei que aqui está um homem, aqui está uma mulher, aqui está um cachorro, eu faço esse aqui, essa aqui, esse acolá, entendeu? Então, eu posso apontar depois que eu criei o personagem aqui no meu espaço de sinalização, que nós não estamos vendo, mas você tem que lembrar onde você pôs cada um. Aí eu aponto. O surdo, ele percebe, ele decora, ele sabe exatamente onde você colocou cada personagem. Então, se você lembrando, você aponta. Não lembrou? Não aponta, porque você. Ai, não sei mais onde eu coloquei, então não aponta, porque você pode apontar errado. E aí você vai contar uma história totalmente errada. Aí você não aponta, só quando você tem certeza, né? Ok? Agora vamos falar de pronomes possessivos. Possessivos de posse. É meu, ou é seu, ou é dele, ou é dela, deles, dela, seus, suas. É muito fácil, gente. Existe somente dois sinais. Para meu, minha, meus e minhas, ó, mão fechada, eu bato aqui um pouco acima do peito, tá? Então, meu, minha, meus e minhas. É só essa batida, tá? Nós já usamos isso no português, né? Meu, isso aqui é meu. Ah, essa bicicleta é minha, esse carro é meu, tá? Então, muito fácil, tá? Meu, minha, meus e minhas. Sempre batendo uma única vez. Quando não é meu, é de outra pessoa, então é teu, tua, teus, tuas, tanto faz singular ou plural, tá? Dele, dela, deles, delas, seu, sua, seus e suas, é tudo este sinal. Mão em P, eu faço esse movimento, é um movimento de punho, tá? Então, teu, eu olho para quem é o dono desse elemento do texto, tá? Então, teu, a pessoa tá aqui do meu lado, é teu. Tá ali, ó, é dele, é dela, é deles, são delas, entendeu? É só esse movimento. O que ele vai ir é um verbo, é um sinal direcional, tá? Ele tem que fazer esse movimento de quem é a pessoa que é o dono daquilo, tá bom? Então, teu, tua, teus e tuas. Dele, dela, deles e delas, ok? Então, é só esse movimento. Então, você só tem dois sinais. Meu, minha, meus e minhas. Teu, tua, teus e tuas. Dele, dela, deles, delas. Seus, suas, seus e suas. Entenderam? Então, ok? Tranquilo, né? Exemplos de pronomes possessivos. Veja só. Essa Bíblia é minha. Como que eu sinalizo? Livro de Deus é meu. Essa Bíblia é minha. Livro de Deus é minha. Entendeu? Tanto esse movimento simboliza para o surdo que é uma coisa que pertence a mim, tá bom? Então, é meu, é minha, ok? Essa caneta e essa lapiseira são meus. É só essa batida no peito, tanto faz se é uma única coisa, se são duas coisas, o que que é, se é um carro, se é uma bicicleta, se é um título, meu marido, meu, ok? Muito tranquilo, né? E quando é teu, por exemplo, esta lapiseira é sua, é tua, ok? Então, vamos juntar com o apontamento? Ou seja, eu apontei essa lapiseira, não preciso fazer o sinal de lapiseira, eu só faço o apontamento. Isso daqui é seu, isso daqui é teu.
esse ou esses dois são seus, entendeu? Então é só um movimento que eu jogo para quem é o dono do objeto. Se a pessoa, são duas pessoas que estão ali, ó. Então, esses dois, posso apontar, ou bato aqui e aqui, ou eu só faço assim, ó. Esses dois. Nesse de eu fazer isso, eu tô falando pro surdo que isso daqui pertence a eles. Ou seja, é deles, alguém que está ali na frente. Eu olhei e fiz o sinal em direção a eles lá, aquelas pessoas, ou seja o que for, que está lá, tá? Então é dele, ou deles, ou dela, ou delas, ok? Então é o mesmo movimento, tranquilo, né? Nós usamos muito esse sinal. Todo sinal eu falo isso, né? Mas é verdade. Usamos muito esse sinal. Ah, é teu, problema seu, problema meu, né? Um exemplo, tá bom? Agora nós vamos falar sobre pronomes interrogativos. Antes de começar, eu quero ensinar para vocês o sinal de expressão facial. Eu já comentei, mas acho que eu não ensinei muito, né? Esse é o sinal de expressão facial. Olha a configuração de mão, o seu dedo indicador, enquanto um sobe e o outro desce, ao mesmo tempo que sobe, ele dá uma leve curvada, tá? E bem próximo do seu rosto, não precisa encostar, meio que contornando a sobrancelha, porque quando você está usando a sua expressão facial, você franze a sobrancelha, tem hora que ela fica mais franzida, tem hora que ela levanta, tem hora que ela fica murcha, entendeu? Então, por isso que o surdo deu este sinal para expressão facial, tá? Então, expressão facial. Perceba que quando um sobe, o outro desce, tá? Então, contornando a sobrancelha. Nesse momento desse contexto aqui, você vai usar muito a expressão facial para que o seu sinal fique mais claro. O primeiro, sinal de que e quem. São dois sinais que você vai encontrar ele usando uma única mão ou usando as duas mãos, tá? Configuração de mão. Olha, fica meio que pinças, tá? Então, você pode usar uma mão só, sinal de que. O que aconteceu? Ou quem? Quem chegou, tá? Então, pode ser feito uma única toque, tá? Que, quem, ou dois toques. Que, quem, ok? Pode ser feito com uma mão só, que. No sinal de quem, você pode usar as duas mãos. Quem, ok? Então, perceberam? Configuração de mão, movimento de punho, tá, gente? Não mexam a sua mão, porque, perdão, não mexam o seu braço, senão vai dar, pode dar pescaria, vai dar outro significado. Então, é um movimento de punho. Que, quem, que, quem. Então, e junto com a expressão, um olhar de curioso, de, né, interrogação. Pode levantar um pouquinho o queixo, o nariz, né? Então, quanto mais você colocar a expressão, mais você intensifica o sinal. Ou seja, eu estou mais curiosa para saber que aconteceu ou quem chegou, um exemplo, tá bom? O que aconteceu? Quem falou isso? Entendeu? Então, a sua expressão intensifica o sinal. Onde? Continuando no contexto, usamos a nossa expressão facial, ok? Configuração de mão, olha só. Coloco aqui no meu espaço de sinalização, não encosto os dedos, tá? Então, eles ficam separados e eu levanto e abaixo eles ao mesmo tempo, tá? Então, é um movimento leve, uso a expressão, tá? Então, onde você foi? Onde foi esse culto maravilhoso? Entendeu? Onde você estava? Entendeu? Olha a minha expressão de pergunta mesmo, né? Que é interrogação. Onde? Onde é o culto de sexta-feira, né? Onde? Onde é a central? Entenderam? Ok? Então, posso pôr desse lado, posso jogar desse, posso jogar na frente, tá? Eu uso aqui o meu espaço de sinalização, tá? Agora, o sinal de ninguém e nada, tá? Então, sinal de ninguém, configuração de mão, dedo indicador sempre bem esticadinho, você vai passar essa parte aqui lateral do seu dedo aqui no queixo. Começa um pouquinho aqui, quase no final do queixo e joga pra frente, tá? Então, ninguém. Ele faz meio que um círculo, porque você faz isso 2 vezes ou 3 no máximo.
Lembra que eu falei? Todo sinal que se repete, você vai até umas 3 vezes, senão você vira uma pessoa gaga, tá bom? Então, fica ninguém, 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 ninguém. Não, então, ninguém, tá? Então, ele faz quase que um círculo, para você voltar ele aqui de novo, tá? Ninguém. O sinal de nada é esse daqui, que a gente usa, a pessoa fala obrigada, você fala de nada. Nada e de nada é o mesmo sinal, tá? Nada. Tem esse outro nada aqui também, tá? Duas mãozinhas em o ou zero, ou seja, não tem nada aqui, tá zero, né? Então, você pode fazer nada. Pode intensificar com a sua bochecha. Quando eu murcho a bochecha, é um sinal que está diminuindo aquilo, ou seja, não tem nada mais, né? Então, nada. Ou uma mão só. Nada. O que foi? Nada. Quantas vezes você foi na central? Nada, ou seja, nenhuma vez. Nunca fui. Esse nada de. Não tem nada ali, nunca fui, nada. Ou esse aqui, nada. Obrigada. De nada. Você tem bala aí? Não tenho nada. Entendeu? Então, esse nada de vazio ou de nada também a gente usa esse daqui, tá? E ninguém. Ninguém me avisou. Ninguém lembrou de mim. Um exemplo, tá bom? Já tem gente na igreja? Não tem ninguém. E aí eu uso também a minha expressão facial para intensificar. Ninguém. Ninguém. Ok? Nada. Quando é só um agradecimento, obrigada. De nada, né? Não preciso fazer expressão não, tá? Então, dependendo do contexto, nesse caso do ninguém e nada, você vai colocar a sua expressão dependendo do contexto ali. Se precisa de expressão, ele me agradeceu, não preciso de expressão. De nada, obrigado, de nada, acabou, né? Ok? Tem comida aí? Nada, não tem nada. Ó, já precisei de expressão, porque é uma coisa que eu tô sentindo falta dessa comida, que não tem. Então, o surdo entendeu que eu tô meio decepcionada por não ter essa comida, né? O irmão que ia vir, veio, ai, faltou. E aí, o irmão chegou? Nada, até agora nada, como que diz, nada. Aquilo tá me deixando aborrecida, né, com aquilo, tá bom? Então, coloque em expressão para intensificar o sinal, tá? Vamos aprender agora, dando continuidade que eu expliquei na quarta-feira, mas olha só, é muito importante, gente, nós usamos muito o sinal para acento agudo. Acento agudo, essa configuração de mão, coloque aqui próximo ao seu peito, ó, é mais essa parte aqui que não precisa encostar, próximo, você vai fazer esse movimento de punho e curto, porque se você fizer muito grande, vai dar mandar, olha o perigo. Então, pertinho, você faz só esse movimento, sempre com o seu dedo indicador bem esticadinho, tá, gente? Então, esse movimento. Esse movimento dá o acento agudo e também quando você está ali fazendo uma datilologia, ele vai dar o sinal de E, ok? Então, por exemplo, vamos entender. José, J-O-S, eu posso fazer o acento, ficou José. Ou eu posso tirar o E, que o surdo entende como é, J-O-S, acento. Quando eu coloco só o acento e não coloco o E, ele entende que é o E, tá? Então, você pode colocar E com acento, virou E, ou não colocar nada, só o acento, ok? Café, C-A-F, acento. Quero pôr E, C-A-F-E, acento, tá? Pode colocar ou tirar. Sempre lembrando que surdo geralmente não coloca, por isso é importante vocês treinarem com e sem, porque quando o surdo sinalizar, você ficar perdido, tem que saber, tá? Quando eu tenho o A, por exemplo, a palavra Kátia, aí eu tenho que colocar o acento depois da vogal, tá? Então, K, A, acento, T, I, A, ok? Então, eu faço o sinal daquela letra e já faço acento, entendeu? Com o I, por exemplo, Piauí, P, I, A, U, I, acento, ok? Com o Jacó, J-A-C-O, acento. Aí ele já mudou. Jacó, ok? Com o múmia, M-U-M-I-A. O que faltou? O acento no primeiro U. Então, M-U, acento M-I-A, ok?
Então, nós colocamos o acento logo depois do sinal daquela vogal, ok? Então, treine, lembrando que se eu só fizer esse movimento dá é. Se é outra letra, outra vogal, então preciso colocar a vogal, i, o, a, tal, aí põe um acento logo depois, tá bom? Agora vamos aprender, continuando no contexto das interrogações, o sinal de porquê. Existem dois sinais de porquê. O porquê pergunta, que é aquele porquê, palavras separadas, e o porquê de resposta, que é aquele quando você escreve juntos. Eles também são diferentes na Libras. Um você tem expressão e o outro não precisa, tá? Ter expressão de pergunta, e esse não. De resposta você não precisa pôr expressão, ou pode colocar a expressão de feliz. Ah, por que eu tô feliz? Então você intensificou, mas no nosso contexto, como é pergunta, então eu tenho que ter a expressão de testa franzida, olho, ou sobrancelha erguida. Então, como que é feito? Configuração de mão, dessa posição aqui, ponto de articulação, aqui seu espaço de sinalização, não precisa encostar no peito. Você vai deixar a sua mão de apoio paradinha desse jeito, com a sua outra mão com a mesma configuração, você vai fazer toque, mas não é em qualquer local, é aqui na lateral do seu indicador, vai encostar na lateral oposta do outro indicador. Percebam, ó, essa mão fica parada e essa faz o movimento, tá bom? 2 a 3 vezes, ok? Então, e a sua expressão vai mostrar se é uma pergunta ou resposta. Então, por que? Pergunta. Por que? Resposta. Por que você chegou atrasada? Porque quis, ok? Então, é a sua expressão que demonstra se é uma pergunta ou uma resposta, tá? Posso fazer mais aqui, aqui no meio, mais pra cá, tá? Façam aqui, ok?